blog do Jazão aqui no TRE mais uma vez, o João Milton, chefe do cartório da 10ª Zona Eleitoral de João Câmara. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a eleição suplementar em João Câmara, muitos questionamentos que houve agora, João Milton, em relação à biometria, e as pessoas nos grupos do WhatsApp têm ficado aquele alvoroço, zum, e não tem uma pessoa mais indicada do que você, como chefe da 10ª Zona Eleitoral aqui, para conversar conosco. João Milton, eu vou começar logo pelo que aconteceu comigo nessa última eleição. Eu fui votar, eu voto na Câmara de Vereadores, e quando cheguei lá, o que aconteceu? Dei meu título ao mesário, e ela disse, pronto, digitou o meu número, e disse, pode votar. E eu questionei, e a biometria, para me colocar digital, para assinar, disse, não precisa porque os seus dados não foram cadastrados, pode votar assim mesmo. E eu fui lá, votei, tanto eu como minha esposa. Isso é normal, porque a gente fez a biometria, a gente esperava assinar com a digital, né? E aí? Sim, não, nesse caso, essa situação ela já era prevista, nós já sabíamos que isso iria acontecer, inclusive já tinha comunicado as duas coligações que isso iria acontecer, no treinamento, na reunião com os mesários, também já foi dito que isso iria acontecer. Qual é a questão aí? Quem fez a revisão, né, ela é coletado vários arquivos individuais, um arquivo para a assinatura, outro arquivo que é a foto, outro arquivo que são as digitais. Esses arquivos eles são transmitidos à noite, depois do atendimento do eleitor, porque se for para transmitir na mesma hora, online, o arquivo é muito pesado, congestiona a rede, e então o TSE programa para esses arquivos serem enviados à noite. Acontece que alguns eleitores, né, tiveram esses arquivos rejeitados, fizeram a biometria, mas na hora de enviar para processamento, esses arquivos não foram aceitos no processamento. E aí esse eleitor ele não está com a biometria, com os arquivos da biometria regulares. Ele está regular, ele é eleitor, ele compareceu, fez a revisão, como deve ter sido o seu caso, só que aí a biometria dele não serviu, ficou ruim. Inclusive você é um deles, você vai ter que vir a partir de novembro para colher uma nova foto, colher de novo as digitais, para regularizar a questão da sua biometria, porque a sua biometria não serviu, não ficou satisfatório a qualidade da biometria, e aí por isso ela foi rejeitada. Então, como ela foi rejeitada, o arquivo da biometria não foi para a urna, mas a votação em si nada tem de ligação com a biometria. A biometria é apenas uma maneira de identificar o eleitor, mas você não tem que apresentar um documento oficial com foto, você não tem que apresentar a mesa vai identificar quem você é para poder lhe habilitar para votar, do jeito que era até um tempo desse atrás, até bem pouco tempo. Acontece justamente isso, você se apresentou, se identificou, a mesa lhe identificou e habilitou para votar. Então, na hora de contabilizar os votos, foi não normal, tem não alterou em nada. Contabilização de voto não tem nenhuma ligação com biometria. E naquela questão que a minha assinatura lá, que agora é digital, não houve nenhum perigo de uma pessoa votar no meu lugar antes? Não. Com o número do meu título? Não mais ou menos do que já acontecia em outras eleições. Para isso existem os fiscais das duas coligações de cada seção, para justamente confirmar que não tem ninguém se passando por outra pessoa, né? E também para isso existem 4 componentes na mesa receptora de votos. Na verdade, a digital é apenas um mecanismo de identificação do eleitor, mas em nada interfere a votação em si. Tive a oportunidade de conversar pessoalmente com algumas pessoas que afirmaram que não fizeram a biometria e votaram. Há possibilidade disso acontecer, ter acontecido de fato, porque essas pessoas me falaram realmente que não fizeram a biometria e foram lá e votaram. Não, é improvável. É improvável. Pelo simples motivo, quem não fez a biometria está com o título cancelado, então não foi nem para o caderno de votação. Nós temos somente uma situação em específico, que aquele eleitor que tem dificuldade de locomoção, não vou dizer que ele não fez a biometria, na verdade ele informou a Justiça Eleitoral, através de requerimento protocolado, de que ele era incapaz de comparecer para fazer a biometria por conta de dificuldade física. Eles geralmente juntam um laudo, ou então a pessoa é interditada, né? A pessoa ela tem algum distúrbio mental, coisa parecida. Um familiar tem medo de, se o título for cancelado, perder a aposentadoria, aí vem aqui e pede
uma certidão com prazo indeterminado de quitação. Aí essa pessoa ela tem uma informação no cadastro dela chamado ASE, o ASE 396 tipo 4, que faz com que ela seja dispensada de comparecer às revisões. Aí é um caso específico através de um requerimento próprio, onde demonstra a incapacidade do eleitor de comparecer para fazer a revisão biométrica. Mas fora isso não, quem não compareceu ou quem não pediu essa exceção de forma formal perante a Justiça Eleitoral está com o título cancelado. Esse não votou de forma alguma. Se você pegar quem foi mesário sabe disso, ao final do caderno de votação tem a listagem dos eleitores que estão cancelados ou suspensos daquela sessão. E a listagem desses eleitores vai estar lá no final, o nome dos eleitores vai estar lá no final. Os critérios para se manter os mesários, porque aqui em João Câmara, ao longo de 4, 5 eleições, são os mesmos mesários sempre nas sessões. Por que não há uma rotatividade? São os mesmos mesários sempre naquelas sessões? Pronto, a rotatividade geralmente ela é feita quando o mesário ele entra com requerimento pedindo para não mais ser convocado. A tendência é sempre, geralmente, a gente repetir para que nós temos um mesário que já foi acostumado, já conhece o dia a dia de uma eleição, já sabe como funciona a sessão, para evitar que tenhamos algum problema maior, né? Alguma situação maior em relação a isso. A gente geralmente tende a repetir, principalmente numa eleição suplementar, que a gente tende, na medida do possível, a repetir mesários da última eleição. E principalmente numa situação dessa, onde nós tivemos que convocar os mesários de forma muito rápida, sem um estudo prévio de quem poderia substituir quem. Então, nesse caso, geralmente a gente se socorre nos mesários que já trabalharam nas eleições. Eu tenho 2 filhas que fizeram o título e não foram votar por essa questão. E fica aquele questionamento: será que se eu tivesse ido, teria votado? Porque as pessoas que não fizeram biometria estão falando que votaram? Não teria. Não, eu vou dar o meu exemplo. Eu mesmo transferi meu título para João Câmara, só que eu transferi em março. Não votei nessa eleição, eu vou votar somente a partir da eleição de outubro, normal como qualquer outro eleitor que transferiu ou fez o título depois do dia 3 de janeiro. Quantos eleitores estavam aptos para votar, João Câmara? Pronto, total de aptos para João Câmara hoje tem 22.920 eleitores regulares. João Câmara tem 22 mil. Só que esse é o número geral, incluindo as suas filhas, incluindo a mim, eleitores que não puderam votar nessa eleição. Os eleitores dessa eleição são 21.834, ou seja, 1.060 eleitores estão caindo nessa faixa de eleitores que transferiram ou fizeram um título e não puderam votar. Nessa eleição, 21.834 eleitores eram os aptos para votar e compareceram para votar 19.318 eleitores, o que deu uma abstenção de 2.500 eleitores. Na eleição de 2016 a abstenção foi maior do que essa. Foi maior do que essa. E vamos lembrar que agora nós tivemos a eleição suplementar, onde eleitores que são da cidade, mas estão morando fora, não tiveram tempo hábil de se planejarem para vir votar, e outra coisa que passou o dia chovendo. Verdade. E passou o dia chovendo, que também afasta um pouco mais o eleitor, principalmente aquele eleitor que depende de moto, de um transporte desse que não tem tanta proteção para votar. Eu vou dar um exemplo próximo da gente. O Wilson e Jesse Cleide, que trabalham na Justiça Eleitoral, não utilizaram a biometria para votar porque os arquivos deles foram rejeitados. Esses arquivos é porque foi corrompido, assim? Isso, na verdade, deve ter sofrido alguma não aceitação do sistema, porque a qualidade talvez não tenha sido adequada para que o sistema entende como o suficiente para poder reconhecer biometricamente o eleitor. O sistema entende, não adianta mandar para a máquina porque a biometria não vai ser lida. Foi colhido a digitais dos 10 dedos? São os 10 dedos, mas só vai a pinça para a urna, são os 4 dedos aqui. Sim. Os 2 indicadores e 2 polegares vão para a urna. No meu caso, não pediram para mim, eu não tentei nenhum. Não, é porque na verdade no seu caso, como foi o caso de Wilson, do próprio cartório, o Wilson também, o arquivo dele foi rejeitado. Resultado, em novembro ele vai ter que fazer uma nova coleta de dados. Ele pergunta quem fez a biometria e votou sem usar digital e nem foi tentado colocar. Como vou saber se minha digital estava no sistema? Na verdade, se não foi tentado, já advirto, você tem que vir a partir de novembro para coletar de novo as biometrias no cartório ou na Central Cidadão, que a sua biometria foi rejeitada pelo sistema.
Damares Silva está perguntando: teria como haver fraudes em alguma eleição mesmo usando a urna eletrônica? Boa pergunta. Olha, assim, fraude, na verdade, se for haver, teria que ser a fraude da própria mesa, com a anuência dos fiscais, dos dois lados. Então, assim, 4 mesários diferentes, o fato de ser urna eletrônica ou não tiraria, mas seria mais difícil haver a fraude. Por que seria mais difícil haver a fraude? Porque, nesse caso, tudo isso de eleitor, não da biometria, mas aqueles que tentaram 4 vezes e não conseguiram, e o mesário teve que forçar para habilitar o eleitor, tudo isso tem que constar na ata da sessão. Então, assim, a votação com urna eletrônica é bem mais segura do que a votação com urna de lona. A possibilidade, se aconteceu uma vez, de a eleição ser cancelada? Não que eu tenha conhecimento. Na última eleição mesmo, em 2014, o próprio um partido político pediu para fazer auditoria nas urnas eletrônicas de todo o país e, ao final, concluiu pela não verificação, não verificou, não constatou a fraude. Eu nem sei se você vai poder responder, mas que também está causando maior polêmica. Foi o RNTV, circulou na matéria ontem do RNTV. Eu vi a imagem. Eu vi a imagem ali, onde diz que é Manuel, e é do PSD e do PP, da coligação Unidos para Vencer. Mas aí não é uma coisa que refoge ao meu controle. O RNTV cometeu um erro na divulgação dele mesmo. Ali não era uma imagem nossa da Justiça Eleitoral, do TRE. É uma imagem feita pelo próprio RNTV, que não acerta na hora de preencher as informações, erraram, se equivocaram e preencheram de forma invertida. E aí é uma coisa que foge do controle da Justiça Eleitoral. Que reflete aqui, de qualquer maneira. Sim, né? Claro, porque sem sombra de dúvida. É um veículo de comunicação de grande circulação, sim, né? Sem sombra de dúvida, mas isso aí nada tem ligação com o TRE. Como eu já tinha até conversado com o próprio blog Jazão, essa é a minha terceira suplementar, e tudo dentro da normalidade, nada que viesse a trazer alguma questão fora dos padrões normais. Até essa questão, na eleição passada mesmo, 2016, que ainda não tinha sido concluída a revisão biométrica, parte dos eleitores votaram sem biometria, do mesmo jeito que agora. E nada tem ligação, e nada tem de consequência diferente do que eu estou falando. Só dizer que estou sempre à disposição, qualquer questão referente a isso, se o cidadão quiser ligar ou questionar, até essa informação, se fulano fez ou não fez a revisão biométrica, aí é uma questão que, se o próprio eleitor vier aqui, que não fez a revisão biométrica, vou mostrar a situação para esse eleitor, para mostrar que realmente a revisão biométrica nossa é desde 2015, não é essa agora. Desde 2015 que a gente vem fazendo a revisão biométrica, como aconteceu. A doutora Idaiane, que é inclusive advogada da coligação, né, Unidos para Vencer, né? Ela mesma comentou que uma pessoa tinha comentado que o pai ou a mãe desse eleitor não tinha feito a revisão. Desde que ele tinha feito a revisão, início de 2016 não lembrava. Porque a revisão não foi só agora, fevereiro e março. Ela vem acontecendo desde 2015. É bom que deixe claro isso, porque as pessoas só estão contando essa revisão biométrica que foi feita agora, né? Sim. Na verdade, ela vem desde maio de 2015. Tanto é quem fez de maio de 2015 para frente não precisou vir naquele atendimento extraordinário na Câmara. Vamos então, nesse caso, para a gente reafirmar, as pessoas que votaram, que não colocaram sua digital lá, elas vão ter que voltar aqui em novembro. A partir de novembro, elas infelizmente vão ter que vir de novo para coletar nova foto e nova biometria. Vai ser igual aquela, vai ter um período extraordinário, igual feito aquela Não. Vai ser natural. Não, porque ela já fez a revisão. Sim. Ela não deixou de fazer a revisão, ela fez a revisão. Só que o arquivo onde estava, né, guardados os dados biométricos dela, a foto, as digitais, o sistema ele não acatou como válido para levar para a urna, porque não tinha qualidade suficiente. Eu não sei realmente dizer o motivo de cada um dos eleitores. Enquanto isso, eleição normal. Então, por enquanto, só zum na cidade. Nada de concreto. Em relação a essa questão da biometria, como eu tinha dito já, foi uma coisa inclusive que eu comuniquei às duas coligações antecipadamente,
E inclusive eu falei sobre isso com os mesários na reunião treinamento de mesários, que sempre tem com presidentes e primeiros mesários, né? Aconteceu aqui dia 21 de maio, inclusive aqui em João Câmara, e no dia da reunião foi comentado que alguns eleitores não teriam as digitais, não teria foto no caderno de votação, não teria a digital da biometria, né, para validar, mas eles votariam de forma normal, porque fizeram a revisão, apenas o arquivo daqueles eleitores não foi aceito pelo sistema. Milton, muito obrigado. Nada, mais uma vez, se tarde, quiser deixar uma mensagem para o pessoal de João Não, Câmara. só agradecer mais uma vez o espaço, né, e me colocar à disposição para sanar, dirimir qualquer eventual outra dúvida que venha a acontecer em relação a isso. Então você, colega que está assistindo aí, meu amigo que está assistindo nosso vídeo, muito obrigado. E a nossa função aqui como Blog do Jazão é só deixar você esclarecido do que está acontecendo em João Câmara, nada mais que isso, nada de partidos políticos. É a informação em primeiro lugar e nossa responsabilidade é essa. Então muito obrigado, até a próxima.